Saudações, meus queridos alunos dos terceiros anos do ensino médio do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Lavras. Hoje eu estou dando uma passadinha aqui para fazermos a revisão dos conteúdos que irão cair na avaliação do sistema de vocês. Então, para a avaliação do sistema de vocês, vocês deverão dominar os conteúdos relacionados a real conditionals, unreal conditionals, wish and if only. Nós precisamos sempre ter em mente que neste momento nós estamos trabalhando com orações condicionais. As orações subordinadas condicionais expressam a dependência entre uma circunstância ou condição e um fato ou resultado. Essas circunstâncias e fatos podem ser presentes, passados ou futuros. As subordinadas condicionais são geralmente precedidas da conjunção if, que significa se. Há vários tipos de orações condicionais. Então, nós temos, dentro das real conditionals, nós temos a zero conditional e nós temos a first conditional. Quando é que nós usamos uma zero conditional? Para expressar situações gerais que sempre são verdade. Ou seja, dada aquela condição expressa pela oração condicional, obtém-se um determinado resultado. A estrutura verbal é if, mais simple present, mais simple present na nossa oração principal. Então, como exemplo, eu tenho para vocês a seguinte frase. If you leave water in temperatures under 0 Celsius degrees, it freezes. Se você deixar a água abaixo da temperatura de 0 graus Celsius, ela congela. Isso é uma verdade geral. É uma coisa que iremos observar que pode acontecer aqui ou pode acontecer em qualquer lugar do mundo. First conditional, que é a nossa primeira condicional, expressa situações que achamos que são possíveis e prováveis de acontecer no presente ou no futuro. A estrutura é if, mais simple present na nossa oração condicional e na nossa oração principal sempre teremos o will mais um verbo principal no infinitivo. Então, na nossa first conditional, nós temos uma relação de causa e efeito. Então, vejamos o exemplo que eu tenho aqui para vocês. If she listens to me, she will know what to do tomorrow. Se ela me escutar, ela saberá o que fazer amanhã. Então, qual é a condição? Me escutar hoje, agora, no presente. Qual é o resultado que esta pessoa vai colher? Saber o que deve ser feito amanhã, depois. Então, por isso a gente tem will know, saberá. É possível o uso do imperativo na oração principal para dar instruções também, quando nós estamos trabalhando com a first conditional. Aconselhar ou ainda falar de alguma possibilidade no futuro, caso a condição expressa na oração condicional se cumpra. Então, a estrutura será if mais simple present na nossa oração condicional e imperativo ou verbo modal na nossa oração principal. Então, olha um exemplo. If you go to bed late, don't forget to set the alarm clock. Se você for dormir tarde, não se esqueça de ajustar o despertador. Então, a minha situação no presente, if you go to bed late, a minha situação no infinitivo, a minha ordem, a minha instrução, don't forget to set the alarm clock. Não esqueça-se de ajustar o despertador. Second conditional, a gente chama a segunda condicional de unreal conditional. Vamos ver por que são condições irreais. A estrutura do segundo tipo de if clause é if, mais simple past, ou seja, eu vou ter alguma coisa no passado. E lá na minha oração principal eu terei would, could, might, should, mais um verbo no infinitivo. Então, olha só. If I knew the truth, I would tell you. Se eu soubesse a verdade, eu teria contado a você. Tem como eu voltar no passado e ficar sabendo de alguma coisa que eu já não tive acesso? Nós não possuímos máquina do tempo para fazermos a viagem no passado. Então, é uma coisa irreal, é uma coisa impossível de acontecer. Por isso que a gente chama de unreal conditionals. Essa segunda condicional também é usada para expressar situações possíveis, porém hipotéticas.
imaginárias, irreais, pouco prováveis no presente ou no futuro. Então, olha só. I'd lend you some money if I had some extra cash. Eu lhe emprestaria algum dinheiro se eu tivesse algum dinheiro de sobra. Então, é uma hipótese. Eu não vou emprestar dinheiro nenhum para ninguém. Então, eu comecei, nesse caso, nessa frase, eu comecei a minha frase com uma oração principal e a minha if clause está lá do meio para o finalzinho da frase. Mas uma coisa que vocês devem sempre ter em mente, as nossas if clauses, elas não têm que necessariamente se iniciar com a oração condicional. Se a oração condicional iniciar a nossa frase, nós teremos a separação da condicional com a principal feita por meio de uma vírgula. Se nós tivermos uma oração começando com a oração principal, da conjunção if em diante, nós teremos a nossa condição, nós teremos a nossa oração condicional. Outra característica da second conditional. O simple past do verbo to be tem duas formas. Quando nós estamos conversando sobre conjugação verbal do verbo to be, gramática, né? Passado simples, presente simples. No passado simples ele tem só duas formas, que é was e were. Porém, no tipo 2 de oração condicional, na second conditional, o were é usado para todas as pessoas. Então, aqui nós temos uma exceção à regra. Usaremos o verbo to be sempre em sua forma do plural. Sempre será were. Então, olha só. If I were you, I would accept their offer. Se eu fosse você, eu aceitaria a oferta dele. Condicional e real, que chance que eu tenho de ser alguém que não eu mesma? Nenhuma. Eu nunca vou ser você. Mas eu estou me colocando num lugar que não é meu e que eu não posso possuir, como se isso fosse possível. Por isso, uma condicional e real. Eu também posso falar, if he were here, he would tell us what really happened. Se ele estivesse aqui, ele nos informaria o que realmente aconteceu. If he were here. Então, se tiver he, she, it, nós usaremos were dentro das if clauses e não was, que é a forma do verbo to be no singular. Nós usaremos a forma were, a forma do plural, para todas as pessoas. Third conditional, que é a terceira condicional, também faz parte das condicionais irreais, unreal conditionals. Nós temos o seguinte: a estrutura do tipo 3 da oração condicional sempre é feita da seguinte forma. Nós teremos if plus mais past perfect, então vai ter o had mais o verbo principal no particípio passado, né? Porque nós temos o had como auxiliar, o verbo principal no particípio passado, como é passado perfeito. Mais o verbo would have, could have, might have, mais outro verbo no particípio passado. Vamos ver para que ela é usada. Ela é usada basicamente para expressar uma condição passada e que é impossível agora no presente. Então, aqui eu retomo muito mais ao passado. Eu volto lá atrás. Observem um exemplo que eu trouxe para vocês. Fábio wouldn't have said that if he had known you feel so bad. Fábio não teria dito isso se ele tivesse sabido que você se sentia tão mal com isto. Então, conclusão, he didn't know that you felt so bad. That is why he said that. Ele não sabia que você se sentia tão mal, foi por isso que ele disse. If it hadn't rained, we could have gone to the park. Se não tivesse chovido, nós teríamos ido ao parque. We stayed home because it was raining. Então, nós ficamos em casa porque estava chovendo. Então, aqui nós temos uma situação retomando ao passado mais antigo, ao passado mais passado. Então, agora, meus queridos, eu gostaria de abrir aqui para vocês o nosso caderno de atividades, porque aí a gente pode fazer a correção dessas atividades de forma comentada. Bom, meus queridos, neste momento eu gostaria que vocês estivessem com os cadernos de atividades, volume 10 em mãos. Eu irei fazer uma revisão do capítulo 19, Kids Will Be Kids, que trabalha com as real conditionals. E irei dar uma ênfase maior ao capítulo 20, Wishes and Regrets,
que irá abordar as unreal conditionals. So, let's go! Então, meus queridos, vamos lá. Capítulo 19, Kids Will Be Kids. É importante que vocês retomem os textos deste capítulo, analisando bem a temática para trabalhar os elementos de vocabulário, que geralmente são muito pedidos nas avaliações do sistema. Então, aqui nós temos a definição do que é uma condicional. Essa primeira parte aqui está dizendo que uma condicional tem que ter uma oração com if, que é a oração condicional, if significa se, e a nossa oração resultante, a frase principal, sempre trará outra estrutura verbal. Então, aqui está dizendo que as condicionais podem ser real conditionals or unreal conditionals. Ou seja, a minha condição pode ser real ou pode ser uma condição irreal, imaginária, hipotética. Aqui temos alguns exemplos e aqui está especificando exatamente os tipos de condicionais. Então, aqui nós temos as nossas zero conditionals. Olha o que o livro nos traz a respeito delas. Zero conditionals are used to talk about specific facts, general truths, or what usually happens in case a condition is met. The same verb tense is used in both clauses. See examples below. Então, o que é importante nós fixarmos, termos em mente aqui? As condicionais tipo 0 são usadas para falar sobre fatos científicos, verdades gerais, ou o que usualmente, comumente acontece caso tal condição seja alcançada, seja encontrada. O mesmo verbo, o mesmo tempo verbal é usado em ambas as orações. Isso quer dizer que o tempo verbal que eu tiver na minha oração condicional tem que se repetir igualmente na minha oração principal. Isso é importante, porque a maioria das gramáticas traz que a zero condicional, ela traz presente simples na condicional, presente simples na oração principal. Mas o livro nos traz aqui um exemplo um pouco diferente. Vejamos esses exemplos aqui. If I eat a lot of sweets, I get cavities. Se eu como muito doce, eu tenho cáries, eu tenho cavidades. Então, olha só, quais são os verbos? Eat, comer, presente simples. Get, ter, adquirir, presente simples. Segunda sentença. If she did well in school, she got more allowance. Se ela se sair bem na escola, ela vai ter mais mesada. Então, olha só. Did, simple past. Got, simple past, verbo irregular. Então, essas duas orações aqui estão nas zero conditionals. São condicionais do tipo 0 porque repete o mesmo tempo verbal na oração condicional e na oração resultante. Então, aqui nós temos as first conditional or conditional type 1. First conditionals are used to talk about the possibility of something happening in the future. In the future. Present tenses are used in the if clause, while will or be plus going to, may, might, and imperatives are often used in the main clause. Então, qual é a estrutura da primeira condicional? Causa e efeito. Por causa de alguma coisa que é a minha condição de agora, eu irei colher um efeito amanhã, eu irei colher um efeito depois, posteriormente. Então, é por isso que a gente sempre vai ter a nossa if clause no presente simples e a nossa oração principal ou oração resultante, ela pode aparecer no futuro imediato, que é o futuro que a gente usa com will, pode aparecer no futuro planejado, que é o futuro que a gente usa com going to, quando eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer, eu uso going to. Ou nós podemos usar com os verbos modais, que são indicativos de possibilidade no futuro, que são may, might, ou a gente pode usar com imperativos, quando a gente está dando uma ordem ou dando uma direção, uma sugestão mais enfática. Vejamos o exemplo que o livro nos traz. If they go to war with each other, many people will suffer. Se eles forem para a guerra juntos, condição no presente, muitas pessoas sofrerão. Resultado, o que vai acontecer no futuro. Eu sou obrigada a sempre começar a condicional com if? Não. Isso é importante porque, olha só, o livro sempre está trazendo exemplos com
a nossa oração começando com a if clause, ou nós podemos começar com a oração principal e da conjunção if em diante nós teremos a nossa condicional. Então, olha só entre parênteses. Many people will suffer if they go to war with each other. Muitas pessoas sofrerão se eles forem para a guerra uns com os outros, juntos. Segundo exemplo. If you misbehave at your grandmother's house, you will be grounded for a week. Se você não se comportar bem na casa da sua avó, condição presente, verbo misbehave. You will be grounded for the next week. Você ficará de castigo na próxima semana. Então, repare que aqui, olha, nós temos o verbo will, indicador de futuro imediato, e be, vem sempre um verbo no infinitivo depois de will. Aqui, meus queridos, nós temos as nossas atividades que já foram corrigidas em sala de aula. Eu vou passar aqui um pouco lentamente para que vocês possam observar as respostas novamente, né? Mas elas já foram corrigidas, então não tem por que eu voltar e falar novamente. Porém, se algum de vocês tiver dúvida em alguma dessas questões aqui, vocês podem deixar um comentário para mim no vídeo, dizendo a página e a questão que vocês tiveram a dúvida, que eu posso voltar na questão e explicá-la novamente para vocês, sem problemas, ok? Confiram, por favor, todas as respostas, porque agora eu estou chegando no nosso capítulo mais importante, aquele que a gente tem que dar mais atenção, porque ainda não fizemos a correção dele, que é o capítulo 20, que vai trabalhar com as Unreal Conditionals, ok? Qualquer dúvida, vão pausando o vídeo aí para analisar as respostas. Nós tivemos alguns textinhos aí para interpretar também. Voltem nesses textos, leiam com bastante calma esses textos. Grifem as palavras desconhecidas, tomem nota das palavras desconhecidas, que com certeza vocês se sairão muito bem na avaliação de vocês. E chegamos então no nosso capítulo 20, Wishes and Regrets. Então aqui nós iremos trabalhar com as Unreal Conditionals. Pensem bastante no significado de cada palavra. Unreal Conditionals são condições irreais. Então, vejamos o que o livro nos traz. Second conditional, type 2. Então, são as condicionais do segundo tipo. Second conditionals are used to talk about imaginary situations in the present or in the future. The simple past and past continuous tenses are used in the if clause, and would, might, and could are used in the main clause. As orações de segunda condicional são usadas para falar de situações imaginárias, imaginary situations, no presente ou no futuro. Então, a gente tem o seguinte, the simple past and past continuous, o passado simples e o passado contínuos, são usadas na nossa oração condicional. Would, might e could, que são 3 tipos de verbos modais, são usados na oração principal. Would, como eu já expliquei para vocês, é um verbo que sozinho não tem significado. Ele precisa de algum outro verbo para atribuir a terminação ria. Então, por exemplo, love, amar. Would love, amaria. Talk, falar. Would talk, falaria. Walk, caminhar. Would walk, caminharia. Então, ele tem essa função de estar exercendo aí o futuro do pretérito. Não existe esse tempo verbal com essa gramatura dentro da língua inglesa, mas ele existe quando nós associamos outros verbos com o verbo modal would. Might é um verbo que é usado para expressar possibilidades no futuro. E could é o passado de can, mas a gente usa para contar uma coisa que a gente poderia fazer. Então, vamos ver os exemplos que o livro nos traz. O que mais que o livro nos traz? Note that when the if clause comes before the main clause, a comma must be used to separate both clauses. A comma is not needed if the main clause precedes the if clause.
Então, perceba que quando uma oração condicional vem antes da oração principal, uma vírgula deve ser usada para separar ambas. Mas a vírgula não é necessária se a oração principal preceder a oração condicional, porque aí nós saberemos que a partir da conjunção if, daí para frente, nós teremos a nossa oração condicional. Então, estamos trabalhando com um período composto por subordinação, são orações subordinadas. As duas orações dependem uma da outra. Aqui também nós temos uma relação de causa e efeito. Vejamos os exemplos do livro. If I had a lot of money, I would visit Stonehenge. Or, I would visit Stonehenge if I had a lot of money. Nessa situação, a pessoa tem dinheiro? Não tem. Ela está imaginando, ela está com um desejo. Se eu tivesse muito dinheiro, eu visitaria o Stonehenge. Mas eu não tenho dinheiro, então eu não vou visitar. É por isso que a gente está trabalhando com situações irreais, unreal conditionals. If Mary didn't hang out with those people, she might do better in school. Se Mary não saísse com aquelas pessoas, mas ela sai com aquelas pessoas. Mas se ela não saísse com aquelas pessoas, ela poderia se sair melhor na escola. Ou eu posso também inverter. Mary might do better in school if she didn't hang out with those people. Próximo exemplo. If you talked to a career counselor, you would feel more confident in your decision to change jobs. Se você conversasse com um conselheiro de carreiras, você se sentiria mais confiante na decisão de mudar de emprego. Então, sempre estamos trabalhando aqui com um desejo, com uma condição que se tivesse, mas não tem. Então, são unreal conditionals, condicionais irreais. In informal English, aqui isso é importante, gente, presta bastante atenção agora. In formal English, were is used in the if clause. Quando nós vamos conjugar o verbo to be, só o verbo to be, sem ser dentro de orações condicionais, nós usamos I was, you were, he was, she was, it was, you were, we were, they were. Ou seja, usamos was para o singular, I, he, she, it, e usamos were para o plural, you, we e they. Porém, aqui nas condicionais, eu vou estar sempre me colocando num lugar que não me pertence. Eu vou me imaginar que eu sou uma pessoa que eu não sou de verdade. Então, eu vou estar sempre no lugar de alguma outra pessoa, de algum outro você. Então, por esse motivo, também, sempre usaremos were nas if clauses. If I were you, se eu fosse você, eu nunca vou ser outra pessoa que não eu mesma. Então, nós sempre usaremos were para todas as pessoas. I were, you were, he were, she were, dentro das if clauses. Quer dizer que tem que ter um if junto. Então, observe os exemplos. If I were taller, I would try to get on the school basketball team. Se eu fosse mais alta, eu tentaria entrar para o time de basquetebol da escola. Mas a pessoa não é mais alta. Ela está se colocando no lugar que não lhe pertence. If it weren't raining, you could go out and play with your friends. Repara que aí nós temos terceira pessoa do singular, it, né? Se fosse só conjugar o verbo to be, seria it was, wasn't. Se não tivesse chovendo, você poderia sair e brincar com seus amigos e jogar com seus amigos. Mas é uma situação que não existe. Eu estou sempre falando de um lugar, um local que não tem. Então, por isso, nós sempre usaremos were para todas as pessoas gramaticais quando estivermos trabalhando com orações condicionais. Na sequência aqui, nós temos a third conditional ou condicional do tipo 3. Third conditionals are used to talk about imaginary situations in the past. Então, as terceiras condicionais são usadas para falar sobre situações imaginárias no passado. Past perfect and past perfect continuous are used in the if clause. And would, might, could, plus have,
plus past participle are used in the main clause. Nas terceiras condicionais, nós já expliquei isso, né? São usadas para falar sobre situações imaginárias no passado. Repare aqui que a segunda condicional são usadas para falar sobre situações imaginárias no presente ou no futuro. Aqui eu vou mais longe, na terceira condicional eu vou imaginar alguma coisa lá do passado. Então, por isso, sempre iremos usar o passado perfeito e passado perfeito contínuos. Esses são dois tempos gramaticais que vocês, neste momento, devem dominar. Já estamos no terceiro ano. Então, obrigatoriamente, deve-se dominar todos os tempos verbais da língua inglesa na composição dessas orações subordinadas. O passado perfeito, ele sempre terá o verbo auxiliar no passado, ou seja, had, e o meu verbo principal no particípio passado. Quando nós temos passado perfeito contínuos, qual é a característica deste tempo verbal? O verbo auxiliar do tempo perfeito no passado, had, é tempo contínuos, né? Então, quando a gente pensa em presente contínuos ou passado contínuos, o que a gente tem em todo tempo contínuos? To be mais verbo com ing. Então, quer dizer que no lugar do meu verbo principal no particípio passado, é o to be, que sempre estará conjugado no particípio passado. E o meu verbo principal receberá o acréscimo do ing, porque eu tenho passado, had, perfeito, to be no particípio passado, contínuos, verbo principal com ing. Esses tempos verbais são usados na nossa oração condicional e os mesmos verbos modais, would, might, could, são usados com o have, que na verdade é o verbo auxiliar do presente perfeito, mais algum verbo no past participle, no particípio passado. Vamos tentar compreender isso tudo que a teacher explicou para vocês dentro das frases. If you had studied harder, you would have passed your exam. Se você tivesse estudado muito, tivesse estudado mais, então olha só, had studied. Então aqui eu tenho, qual é o tempo? Passado perfeito. Não tem o to be, não tem o being aqui, não tem o verbo com ing. You would, nosso modal tá aqui. Have, tá aqui. Passed. Você teria passado nos seus exames, nas suas provas. Ou eu posso também inverter. You would have passed your exam if you had studied harder. Você teria passado nos seus exames se você tivesse estudado mais. Aqui no segundo exemplo, olha, de cara a gente já enxerga aqui o verbo to be. Não consigo marcar aqui. O verbo to be no particípio passado. O particípio passado de to be é being. Então, só de bater o olho aqui, eu já sei que essa frase, ela tá no passado perfeito contínuos. If she had been looking up at the sky as I was, she might have seen the shooting star. Se ela tivesse estado, a gente não pode traduzir ao pé da letra que fica meio ruim, mas vamos lá. Se ela tivesse ficado olhando para o céu, como eu estava, ela podia ter visto a estrela cadente. Então, olha só. Had é o meu verbo auxiliar do passado. Been, to be no particípio passado, é característica de tempo perfeito. Looking, verbo com ing, característica de tempo contínuos. Então, dentro da língua inglesa, gente, os tempos verbais, eles são todos muito bem detalhados. Basta dominar, é receita de bolo aqui. Se você conseguir dominar o formato das frases e os tempos verbais das frases, vocês conseguem decodificar qualquer problema gramatical. Última frase. If you hadn't thrown that paper on the floor, she wouldn't have called you out. Se você não tivesse jogado esse papel no chão, ela não teria te xingado. Então, olha só, aqui tá na negativa, né? O had aqui passou para hadn't. Thrown é o verbo throw, jogar, que tá no particípio passado. E aqui, o nosso verbo modal, pode aparecer um dos três, né? Mas, um verbo, she wouldn't have, o verbo have tá aqui também. Called é um verbo regular no particípio passado. Lembrando aqui, os verbos regulares, quando a gente passa para o particípio passado, eles têm a mesma forma do passado simples. Então, é só fazer o acréscimo de ed.
Aqui a gente tem mais algumas coisas, vamos ver. Unless is often used in conditionals. It means if not, unless, a menos que, se não. If you don't eat your dinner, you are not going to have dessert. Então, aqui eu tenho uma condição. Se você não comer o seu jantar, você não vai ter sobremesa. Unless you eat your dinner, you are not going to have dessert. A menos que você coma o seu jantar, você não pode comer sobremesa. Temos esses outros aqui, ó. Supposing and suppose are often used in conditional sentences to replace if. Então, esses dois verbos aqui são frequentemente usados nas sentenças condicionais para substituir a expressão if, a conjunção if, que significa se. Supposing you were a millionaire, what would you do? Supondo que você fosse um milionário, o que você faria? Suppose you could meet a famous person. Who would you like to meet? Suponha que você pudesse conhecer uma pessoa famosa. Quem você gostaria de conhecer ou de encontrar? Então, ele está aqui substituindo a conjunção if. Vamos lá, então. Na nossa página 8, nós temos usos de wish and if only. Wish is used to talk about wishes and regrets. Então, wish é usado para falar sobre desejos e arrependimentos. To talk about wishes for a present or future situation to be different, use past tense after wish. Então, quando nós queremos falar sobre desejos de que uma situação no presente ou de que uma situação no futuro sejam diferentes, nós normalmente colocamos um verbo no passado depois do verbo wish. E notem também que o verbo wish sempre será conjugado no presente. O verbo que vem após o wish é que vai para o passado. Aqui, então, nós temos expectativa e realidade, né? O contrário, realidade e expectativa. Observe. I am not tall. Eu não sou alta. I wish I was tall or I wish I were tall. Lembrando que aqui nós temos uma sentença condicional, mas não existe exatamente a palavra if dentro da minha frase. Eu posso optar por was ou por were, no caso do verbo to be. Mas sempre é considerado mais formal e gramaticalmente mais aceito usar a forma were em todas as condições, coisas hipotéticas. It is not raining. I wish it was raining. Ou I wish it were raining. She can't find a job. She wishes she could find a job. Notem que aí can't está na negativa. Could foi para afirmativa. Então, uma coisa que eu não tenho, eu quero ter. Uma coisa que eu tenho, eu não quero ter. Então, nós vamos sempre trabalhar com oposições de estruturas no sentido de frases negativas viram afirmativas, afirmativas viram negativas. We don't have a site like Stonehenge in Brazil. I wish we had a site like Stonehenge. Então, nós não temos um local como Stonehenge no Brasil. Eu desejaria que nós tivéssemos um local como Stonehenge. Continuando. To talk about regrets or wishes for a past situation to be different, use past perfect or past perfect continuous after wish. Para falar sobre arrependimentos e desejos de situações no passado, de que essas situações fossem diferentes, aí nós iremos usar o passado perfeito ou passado perfeito contínuos após o wish. Então, olha só. I didn't do my homework. I wish I had done my homework. Eu não fiz o meu dever. Lá atrás, no passado, eu já não fiz. Eu queria ter feito o meu dever. Anne Frank had such a difficult life. I wish Anne Frank hadn't had such a difficult life. Anne Frank teve uma vida tão difícil. Eu queria que a Anne Frank não tivesse tido uma vida tão difícil. Prilla wasn't paying attention when the accident happened. Prilla wishes she had been paying attention. Prilla não estava prestando atenção quando o acidente aconteceu. Prilla deseja que ela estivesse prestando atenção. They polluted our rivers. I wish they hadn't polluted our rivers. Eles poluíram os nossos rios.
Eu queria que eles não tivessem, eu desejaria que eles não tivessem poluído os nossos rios. Então, aqui vocês têm que sempre observar o tempo verbal e o que o uso de cada tempo verbal apresenta. Então, aqui, ó, para falar sobre desejos para uma situação no presente ou no futuro, a gente vai usar depois do wish só o passado. Aqui, para falar de arrependimento e desejo de que uma situação lá no passado fosse diferente, a gente vai usar passado perfeito ou passado perfeito contínuos. Pode cair alguma questão contextual perguntando, por exemplo, o arrependimento de tal pessoa, do eu lírico dessa música, é um arrependimento de algo que aconteceu no passado ou ele está arrependido agora, no momento? Aí, aluno, como é que você vai se virar para responder uma questão dessa? Se for aquela coisa toda embaraçada, que envolve interpretação de textos, domínio vocabular e estrutura gramatical. Então, você pode ter essa pegada aí. Se depois do wish tem só o passado simples, quer dizer que o meu desejo é para uma situação de agora. Agora eu queria que fosse diferente, ou daqui a pouco, no futuro, eu queria que fosse diferente. Agora, se a minha frase estiver com passado perfeito ou passado perfeito contínuos, quer dizer que eu estou arrependida. Eu devia ter feito alguma coisa que eu não fiz. Continuando aqui as nossas explicações, estamos aqui. Subject plus wish can be replaced with if only for emphasis. Então, quando a gente quer dar ênfase na frase, o sujeito com wish pode ser substituído por if only. If only significa se pelo menos, se ao menos. If only she could find a job. Se pelo menos ela pudesse encontrar um trabalho. If only we had a site like Stonehenge in Brazil. Se pelo menos nós tivéssemos um local como Stonehenge no Brasil. If only I had done my homework. Se pelo menos eu tivesse feito meu dever. If only they hadn't polluted our rivers. Se pelo menos eles não tivessem poluído os nossos rios. To talk about things that we want other people to do or things that are not under our control, use would after wish. Um novo significado contextual aí sendo atribuído ao wish. Se você quer falar de coisas que você quer que alguma outra pessoa faça para você, se você quer falar de alguma coisa que não depende de você, que não está sob o seu controle, você deve usar o would após o wish. Então, olha só os exemplos. I wish they wouldn't pollute our rivers anymore. Eu queria que eles não poluíssem mais os nossos rios. Wouldn't. Quem polui são eles. Eu não tenho controle sobre as outras pessoas. I wish he would help me with my homework. Eu queria que ele me ajudasse com o meu dever. Ele me ajuda se ele quiser. Ninguém é obrigado. Mary wishes her mom would let her go out to play. A Mary queria que a mãe dela deixasse ela sair para brincar. Depende da mãe se vai deixar ou não. Não depende da Mary. I wish Hurricane Patricia wouldn't hit Mexico. Eu queria que o furacão Patricia não tivesse atingido o México. Então, o furacão é um evento natural, é um fenômeno natural. Nós não temos controle sobre os fenômenos naturais. E vamos então para a nossa última parte da nossa videoaula, que é a correção dos exercícios. Nós temos este texto para servir de base para as questões 1 e 2. Esse texto diz o seguinte: escolas oferecem aos alunos ferramentas para lutar contra os bullers. Os bullers, ou os valentões, são um grande problema nas escolas. Todas as semanas, muitas crianças têm medo de ir à escola. Eles têm medo de serem perseguidos por um buller. Um estudo descobriu que 52% das crianças relataram terem sido intimidadas por pelo menos uma vez por semana. 60% dizem que conhece alguém que pode prejudicá-las. Um aluno estava sempre sendo provocado por ser baixo. Ele não gostava de ir para a escola porque tinha que enfrentar os bullers. Algumas crianças optam por não ir à escola para evitar os agressores. Quando faltam à escola, estes alunos ficam para trás em relação aos seus colegas. Um novo programa está ajudando a acabar com este tipo de problema. O programa ensina as crianças a lidarem com os agressores. Isso está ajudando mais crianças a se sentirem seguras na escola.
Vamos aqui agora para este parágrafo. Um diretor de escola está trabalhando para acabar com este comportamento negativo. No ano passado, ele decidiu informar aos alunos que o bullying não era permitido lá. Os alunos agora são incentivados a denunciar os agressores e a se defenderem. Aqueles que são considerados agressores enfrentam penas severas. Os alunos de sua escola participam de um programa chamado Be Bold. Be Bold, na verdade, significa seja ousado. Neste programa, os alunos trabalham juntos para prevenir a violência. Eles fazem enquetes e vão às salas de aula para falar sobre o problema. Eles dão a outros alunos estratégias sobre como lidar com os seus agressores. O diretor diz que a escola mudou muito desde que ele abordou o problema do bullying. Já estamos aqui quase no último parágrafo. Mas existem outras medidas que os pais podem tomar para ajudar os filhos com este problema. Em primeiro lugar, os alunos e seus pais devem conhecer as regras da escola sobre o bullying e o que devem fazer se isso acontecer. Em segundo lugar, as crianças devem ser ensinadas a se defenderem. Eles devem tentar resolver os problemas conversando com quem trabalha na escola. Se o problema persistir, pais e filhos devem registrar cada incidente. As crianças devem contar a alguém que estão sendo perseguidas. Muitas crianças mantêm o bullying em segredo. Os pais devem procurar sinais de alerta de bullying. Isso pode incluir cortes e hematomas, preocupação, desejo de não ir à escola ou uma queda repentina nas notas. Então, em relação a esse texto, aqui nós temos as nossas questões. Questão de número 1. The word if is used to convey. Então, a palavra if ela é usada para transmitir uma condição. É uma conjunção que indica condição, uma conjunção condicional. Então, só poderia ser a letra D. Número 2, a palavra this, que está lá na linha 24. Dá uma corridinha lá na linha 24 para mim. Cadê? Aqui está. Parents should look for warning signs of bullying. These can include cuts and bruises. Então, os pais devem procurar por sinais de bullying. Isso pode incluir cortes, hematomas, preocupação. Então, a palavra these, que está na linha 24, refere-se aos sinais, signs. Aqui a gente tem cuts, bruises, parents. Então, seriam os sinais do bullying. Então, aqui seria mais uma questão de compreender o contexto do texto mesmo. Continuando aqui as nossas atividades. Gente, este texto que está aqui é um texto que vocês não conseguem encontrá-lo ele disponível para tradução na internet. Então, é um texto que eu aconselho que vocês traduzam com bastante calma. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer a tradução para vocês. Eu já fiz a minha leitura e interpretação dele aqui, fiz as marcações. Então, eu acho que eu vou deixar de tarefa para vocês traduzirem este texto para mim. Mesmo porque, senão, nossa aula vai ficar muito longa, vocês vão ficar muito cansados e não vão conseguir acompanhar até o final. Vamos ver se a gente consegue direto nas questões. Aqui a gente tem o seguinte: ethical responsibilities refer to the fact that, então é uma questão interpretativa. Responsabilidades éticas referem-se ao fato de que studying someone's data affects his or her private life. Esse texto é muito importante porque ele fala sobre toda uma questão de estudo de dados, privacidade, os aplicativos que a gente usa, esses anúncios que a internet vive mandando pra gente. Por exemplo, às vezes você entra numa loja de calçados, aí você abre o seu computador para fazer uma tarefa, tá lá aparecendo aquele sapatinho que você olhou toda hora para querer te fazer comprar aquilo. Então é mais ou menos isso. Quem trabalha com banco de dados, de certa forma, investiga onde você, os sites que você visitou, os produtos que você visualizou, e aí daí eles ficam te mandando aquilo depois para ver se você compra. Mas até que ponto isso é ético, até que ponto não? Em relação à sociedade vigilante, até que ponto nós somos vigiados e nós podemos ser rastreados
ou não. Então, esse texto é um texto muito importante. Se quiserem depois, a nossa próxima videoaula ao vivo, eu volto especificamente nesse texto para a gente trabalhar com algumas palavras específicas. Questão 4. Data scientists are referred to as magicians due to the fact that, among other things, they can analyze data through mathematical samples and bring forth narrations or visualizations to explain it. Os cientistas de dados são referidos como mágicos devido ao fato de que, entre outras coisas, eles podem analisar dados através de amostragens matemáticas e trazer narrações ou visualizações que as expliquem. 5. The correct form that completes the if clause, a forma correta para completar essa condicional, seria if students had to learn to communicate their findings, they would need business know-how. Se os estudantes precisam aprender como comunicar aquilo que eles descobriram, suas descobertas, então essa sentença aqui, se fosse transformada numa if clause, seria they would need business know-how. Eles necessitariam de saber como fazer um negócio. Aqui nós temos uma letra de canção. Sugiro também que vocês ouçam a canção. É uma canção da Alanis. Então aqui a gente tem várias frases com would. That I would be good, even if I did nothing. Então eu seria boa, mesmo que eu não tivesse feito nada. That I would be good, even if I got thumbs down. Então eu seria boa, mesmo que eu estivesse com os meus polegares para baixo. That I would be good, even if I stayed sick. Então eu seria boa mesmo que eu tivesse ficado doente. That I would be good, even if I gained 10 pounds. Então eu seria boa mesmo que eu ganhasse 10 pounds. 1 pound equivale a meio quilo. Então eu seria ótima, eu seria boa mesmo que eu engordasse 5 quilos. Então olha só, what is true about the song lyrics? O que é verdadeiro em relação a esta canção? Even if is used to emphasize a condition. Então aparece o even if várias vezes, ele é usado para enfatizar uma condição. Questão 7. Which of the following sentences would be in accordance with how the subject of the song lyrics thinks? Qual das seguintes sentenças estaria de acordo com como o sujeito dessa canção pensa? That I would be good if I lost my fortune and fame. Que eu seria boa mesmo que eu perdesse a minha sorte e a minha fama. Questão 8. A gente tem esse cartoon. What if the world explodes? E se o mundo explodisse? What if these are my final moments? E se estes forem os meus momentos finais? And I'm spending them with a cat. E eu estou gastando eles com um gato. Aí o gato pensando. If there were a button, I'd push it. Se tivesse um botão, eu apertava. Garfield words mean that. As palavras de Garfield significam que he wished to make the man's fear come true. Ele queria fazer com que os medos do homem se tornassem verdade. Mais um cartoon. What's up today? O que nós temos para hoje? Nothing so far. Nada até então. So far? Até então? Well, you never know. Something could happen today. Bem, você nunca sabe. Alguma coisa pode acontecer hoje. And if anything does, by golly, I'm going to be ready for it. E se qualquer coisa acontecer, por Deus, eu vou estar pronto para isso. Aí ela pensa, né? Diz, I need a suit like that. Eu preciso de uma roupa dessas. Suit, na verdade, é terno, mas aqui a gente vai interpretar como roupa, um conjunto, uma roupa como esta. E aqui está a nossa questão 9. Turn the third frame of the strip into the third conditional. We would have, and had anything happened, by golly, I'd have been ready for it. Então, aqui voltem nas third conditionals que eu já expliquei. Analisem a estrutura frasal para verificarem que só pode ser esta questão. Questão 10. According to the comic strip, Calvin's mom
reckoned her son might have a point. Então, de acordo com a tirinha humorística, a mãe do Kelvin achou mesmo que o filho dela pudesse ter uma questão, uma questão. Aqui nós temos a nossa questão 11, que é sobre essa letra de música do cantor George Ezra, que sofreu influências de Bob Dylan e Woody Guthrie. Então, assim, as sentenças numeradas no refrão da música apresentam os seguintes significados, respectivamente. Então, aqui ele fala: Baby, if you hold me, then all of this will go away. Baby, se você me abraçar, então tudo isso vai embora. I'd leave, eu partirei, né? Então, indica uma possibilidade no futuro, na primeira situação, e uma situação hipotética na segunda. I'd leave, eu partiria. Então, uma condição dependendo da outra. Aqui também nós temos uma questão interpretativa, um pouco longa. Também sugiro que vocês façam a tradução desse texto inteiro. Eu sei que é longo, que é muito trabalho para vocês. Mas quem quiser garantir uma nota boa na AS vai fazer o que a teacher está pedindo. Aqui vamos lá. The clause. Were the English language ever to need an official guardian, would adequately be rephrased as if the English language ever needed an official guardian. Se a língua inglesa tivesse precisado de um guardião oficial. E aqui a gente tem um cartão para as questões 13 e 14. É a fala do cavalinho, olha só, tem umas estrelinhas aqui, olha. Man, I wish they would put brake lights on these wagons. Cara, eu queria que eles colocassem luzes de freio nesses vagões, nessas carruagens. Which of the following sentence is the closest in meaning to the sentence in the cartoon above? Então, quais as seguintes sentenças têm um significado aproximado das sentenças que estão no cartoon acima? It would be great if they put brake lights on these wagons. Seria ótimo se eles colocassem luzes de freio nesses vagões. With no further change in the sentence structure and meaning, I wish could be replaced by. Então, a expressão I wish sempre pode ser substituída por if only. Nós já verificamos essa questão anteriormente. Aqui, nós temos o seguinte. Coitados, acho que vocês estão cansados, porque eu estou um pouquinho. I always run into you during my me time. Eu sempre me encontro com você durante o meu tempo, tipo o tempo que eu tiro só pra mim. Which of the following sentences expresses the woman's wish? Quais das seguintes sentenças expressam o desejo da mulher? Então, é a letra C. I wish I didn't always run into you during my me time. Eu queria nem sempre encontrar com você durante o tempo que eu tiro pra mim, porque esse tempo é pra ela, não é pra ela encontrar com alguém que vai absorver e gastar o tempo que ela não quer dispor. 16. Choose the alternative that correctly fills the blank in the following question. Escolha a alternativa que preencha corretamente a lacuna na seguinte questão. If the scientists had not carried out the research, the discoveries would never have been made. Se os cientistas não tivessem feito aquela pesquisa, as descobertas nunca teriam acontecido, nunca aconteceriam. De novo, temos aí um trechinho. Aqui eu vou querer também que vocês analisem, as respostas já estão aqui, mas eu quero que vocês analisem para mim. Marque as alternativas que estão corretas em relação às condicionais abaixo. Então, olha só. If she had gone to the party, she'd have probably seen him. Se ela tivesse ido à festa, provavelmente ela teria visto ele. Então, reparem que aqui a gente tem if com had gone, passado perfeito, would have seen. Apareceu um advérbio aqui no meio aqui, mas a gente tem sujeito. Esse apóstrofe D aqui é a forma resumida de would. Have e um verbo no particípio passado, sim. If Ted finds someone to help him out, he might go to the concert.
If Ted finds, presente simples. Tá conjugado com he, she, it, porque aqui no caso tem o Ted. Se ele achasse alguém para ajudá-lo, he might é verbo modal de alguma coisa que pode acontecer no futuro. Ele pode ir ao show. I'd be the happiest person alive if I got a ticket to this gig. Eu seria a pessoa mais feliz viva no mundo se eu ganhasse o ingresso para este show. Então aqui, olha só. Eu seria a pessoa mais feliz do mundo se eu ganhasse. Então aqui nós temos got, verbo no passado simples. Então essas são as sentenças corretas. Espero que vocês tenham feito esses exercícios de antemão e tenham acertado todos. So, my sweethearts, that's all for today. Teacher is tired. But, any doubts, send me a message. Kisses. See you.